Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui na sua Rema TV para mais um podcast Espaço Aberto. E hoje a minha convidada já esteve aqui comigo, mas agora em 25, né? É a primeira parlamentar que representa a nossa querida Rondônia em Brasília, que vem no programa, que é a deputada federal Silvia Cristina, do qual eu agradeço de coração a generosidade de estar aqui com a gente. Obrigada. De aceitar o convite, de arrumar um lugar nessa agenda doida que eu sei que você tem. Satisfação revê-la mais uma vez. Cícero, eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço carinhoso para todos que compõem a Rema TV, que sempre nos trata com muito carinho. Então é motivo de alegria estar aqui com você e estou à disposição para responder todos os questionamentos. Muito bem. É candidata firme, vamos de novo, agora é 25, já vou, nós temos muita coisa para falar, mas como é capaz, às vezes eu sou meio esquecido, esquecer de falar em eleição, entendeu? Então, tudo certo para 26, ainda nas conversas, mas aquele projeto do Senado firme, com muita gente aí, que eu sei, gente boa, mandando energias positivas para você. Eu só tenho gratidão, especialmente por essas pessoas que confiam na gente, que acreditam no nosso trabalho. E toda campanha, ela não pode ser individual. Não existe campanha individual, porque ninguém ganha a campanha sozinha. Então, sempre a gente é provocado. E a questão da Silvia Cristina concorrer ao Senado, ela surge de provocações da população. Que quando nós nos elegemos para deputada federal, e graças a Deus com um bom número de votos, logo depois, quando nós caminhamos para poder estar nos municípios, nas cidades, e aí as pessoas sempre debatiam, poxa, mas nós não queremos mais você como deputada federal, nós precisamos que você concorra a um cargo de Senado, que a gente acredita que dessa maneira você vai conseguir nos ajudar muito mais. Então, foram muitas pessoas, inclusive uma das primeiras que realmente chegou e falou, olha, estou de olho em você, foi o Expedito Júnior, a gente agradece, que é uma pessoa muito experiente politicamente. E aí surge, né, essas pessoas falando muito, questionando, fazendo boas vibrações, como você disse. E aí nós estamos, é claro, eu estou focada mesmo no nosso trabalho de deputada federal. É um segundo mandato com uma expressão de votos do dobro que nós tivemos na primeira. Então, esse reconhecimento eu tenho que fazer jus à confiança que me deram. Mas, se assim a população desejar, se a gente ver que é uma campanha em que as pessoas realmente querem que a gente siga, isso pode ser possível sim. Então, a gente espera logo, logo, nessa pré-candidatura aí, alçar novas oportunidades, sim. Você sabe que eu não falei isso para você ainda, né? Mas na contramão da ignorância, né? Rondônia vai ter a primeira mulher governadora e a primeira mulher negra. O momento eu não sei, viu? Pode anotar aí, que você fica anotando aí, tem o seu jornalista que gosta de ficar anotando tudo que a gente fala, né? Anote aí na sua agendinha, tá? Lá na frente. Cícero, só vale a pena estar na política se for para melhorar a vida das pessoas. Então, a Silvia Cristina está na política especificamente para isso. As pessoas não me veem aí, eu tiktokando. É claro que eu tenho que colocar as nossas ações nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, tenho que gravar meus vídeos, fazer essa prestação de contas. Mas as pessoas não querem mais discursos vazios, sem ação. Mas o que de fato as pessoas estão fazendo para atingir o seu José, a Dona Maria? Então, só vale a pena estar na política se for ter esse feedback de resultado, de trabalho, de dedicação, de fazer com amor, com responsabilidade. Então, estar na política desde 2012, quando nós ganhamos um pleito municipal lá em Ji-Paraná, ter sido presenteada com a população de Rondônia, e Deus que colocou a mão, porque em 2018 nem eu mesma acreditava que eu pudesse me eleger. A dificuldade foi tamanha, não tinha dinheiro para comprar combustível, para andar, e andava a pé.
porque aí eu não tinha combustível, mas as minhas pernas iam sem combustível. Então era isso que a gente fazia. E o que Deus quiser e que a população achar, a gente segue. Mas é trabalho. Se não tiver trabalho, o povo não vai reconhecer. Eu acho que o grande fundamento, Silvia, de você estar na política é justamente você ajudar a, eu não digo resolver, mas amenizar as dificuldades de todo o coletivo, de toda a população. E aí você tem dificuldades na saúde, que é uma área que você é expert, que você, assim, não há um ponto para se questionar nesse sentido. Mas, enfim, no social, sabe, as pessoas que precisam... tem uma coisa muito interessante, eu raramente eu posto coisas que têm a ver com o íntimo, né? E aí, aos domingos, eu costumo ir no centro espírita aqui, que eu estou junto lá com eles, né? Tento, de alguma maneira, dar uma mão dentro das possibilidades, dentro do que dá para fazer. E olha só, eu consegui trazer alguns amigos empresários, tá? Gente que tem muito dinheiro, e que gosta de ajudar, mas assim, assim, ajuda, eles dizem assim, cara, não, pô, isso é bacana, tô dentro, mas em hipótese alguma eles fazem questão de que diga, olha, a empresa, não. São pessoas que entendem que eles chegaram num momento que é possível repartir, dar uma mão, enfim, melhorar um pouco a vida das pessoas, entendeu? E eles ajudam, e eu nunca divulguei, nunca... eu costumo falar em off para alguns, cara, olha, assim, ó, você tem uma visão errada de determinado empresário, viu? Cara, esse cara, ele é muito positivo, ele é um cara parceiro, ele é... Entendeu? E às vezes as pessoas têm isso, as pessoas criam estereótipos de você, sem saber quem você é, sabe? Por conta sei lá, por conta de escolhas que você faz e que isso é muito pessoal, sabe? Eu tenho empresário que, sabe, ele não é de falar com ninguém, é o jeito dele, é a personalidade dele. Verdade. Mas quando se trata de trabalhar, de ser solidário, de ser benevolente, toda vez que eu digo, meu amigo, eu estou precisando, assim, vai ter um negócio, conversa com tal pessoa e pega. Que legal. Sabe? Não é tão bom assim? É maravilhoso. E eu penso que cada um pode contribuir. Nós, um pouco mais enquanto políticos, porque políticos eles são eleitos para isso, para ajudar mais, porque a população nos dá esse poder de fazer mais e seguir. Mas tem muita coisa que dá para ser feito, muitas coisas que a gente ainda quer fazer, mas aquilo que as pessoas se propõem, elas não podem mentir. Que, inclusive, a gente jamais pode oferecer algo que não vai conseguir. Sem dúvida. Eu, na verdade, é um grande erro isso, né? Eu, na verdade, sigo e sempre falo, gente, nem sempre vocês vão ouvir o sim da Silvia. Mas o não que eu disser é porque eu não posso enganar pai e mãe de família, é um não sincero, porque eu também não posso tudo. Então, quando a gente levantou a mão e disse, olha, me dê a oportunidade que eu quero fazer pelo câncer, o que eu recebi como tratamento e eu conheci isso na pele, eu quero mudar a realidade de Rondônia. Então, naquele início, em 2018, o que eu prometia era fazer o primeiro centro de prevenção e diagnóstico de câncer. E muitas pessoas não acreditavam nisso. Mas já vai fazer 4 anos que nós entregamos esse investimento para a população e nós entregamos de uma maneira diferente. Por quê? Porque em todo o Brasil as pessoas estavam acostumadas a inaugurar prédios e muitos deles sem funcionar. Só o prédio, só o físico. Mas interessa o físico? Interessa o serviço que vai ser prestado. Então, nós fizemos uma obra em tempo recorde, no período de pandemia, em que a maioria absoluta dizia, e isso era muitas desculpas para muitos. Olha, eu não posso fazer porque é período de pandemia. Olha, não dá para fazer isso porque é período de pandemia. Então, nós vimos ali alguns nãos vexatórios.
não os que não eram para ser ditos, porque a população estava viva, apesar do problema todo que se vivia com a pandemia. Então, mesmo na pandemia, e Deus abençoou tanto que em época da obra nós tínhamos ali 50 homens trabalhando, que voltavam para suas famílias à noite e que no dia seguinte retornavam ao trabalho e que não teve nenhum Covid ali dentro. Então, é bênção mesmo. E aí a gente conseguiu fazer, que prometemos, a gente cumpriu. E aí seguiu esse trabalho com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de vontade. E aí já veio outras obras aí, já são 3, além de algumas ações específicas em cada município, que também dá para fazer e dá para fazer bem. Ô, Silvia, como é que você consegue, e eu vou perguntar para você, entendeu? Já tendo a pretensão de dizer para você que eu sei como que você age, o seu emocional age com isso. Mas eu gostaria que você falasse para quem está nos acompanhando, né? Como é que você consegue desconectar impossível, mas não permitir que o seu emocional, digamos assim, se envolva tanto com as milhares, centenas de pessoas que estão ali, né? Nesse grupo de gente que precisa de ajuda, que precisa de solidariedade, que precisa de um atendimento para ontem e que chegam e que não tem como não lhe atingir emocionalmente, mas você tem que resolver. Ou você tem que, se não resolver, você vai abraçar e vai confortar do jeito que você sabe fazer muito bem. Não desconecta disso, né? Não tem como, né? Não tem como. Inclusive, sou eu que faço questão que as pessoas me encontrem. Na maioria das entrevistas, a não ser aquelas que eu acabo esquecendo, eu deixo o número do meu telefone. Inclusive, faço questão de que as pessoas tenham oportunidade de ter na sua casa. Porque elas escolheram a Sílvia, elas têm que ter acesso à Sílvia. Nosso telefone é 61 DDD. Ô, Suíte, atenção pessoal aí, Josemel, né, Igor, ó, 61, telefone da deputada para os espectadores, para a população, que fique muito claro que ela não está falando para eleitores da Sílvia, para a população do nosso querido estado de Rondônia, 61. É o DDD 61 996 95 0012. 996 95 0012. Conseguiram aí, pessoal? Tá, daqui a pouquinho. Pronto. Olha, que gostoso. Já está no ar, tá bom? Então, Obrigada. como o programa é gravado, vai estar no YouTube também. Você pode. Eu preciso pegar o número do deputado aqui, vou mandar um WhatsApp para ela. Pronto, que legal. Está aí. Silva, e isso, só para concluir, claro, se você me permite. Você manda. E por que a gente se coloca tão à disposição? Quando em 2018, que eu ainda estava no cargo de deputada, no cargo de vereadora, as pessoas me encontravam muito fácil porque eu trabalhava na televisão, lá na Rede TV, então a Sílvia estava ali. Mas quando eu fui trabalhar para todo o estado, eu ouvia muito, olha, eu duvido que você vai me atender, porque não é assim o cotidiano. Não se consegue falar com parlamentares. E aquilo me chocou muito. Me chocou a ponto... Mas há um conceito sobre isso, infelizmente. Porque as pessoas têm que ter acesso. Eu posso não ter a solução para tudo, mas pelo menos para dizer um sim ou não, eu tenho que estar à disposição da população. É claro que nós temos assessoria, tem pessoas que trabalham com a gente, mas se a pessoa quiser, não, mas eu quero falar com a deputada, será que eu posso? É claro que pode. São as pessoas quem nos dão a oportunidade de estar num cargo que é tão importante como deputada federal. Eu jamais imaginava algum dia ter a oportunidade de estar num cargo que é tão importante. Então, é gratificante quando as pessoas falam, olha, eu peguei na sua rede, eu estive ouvindo, estive assistindo e vi, eu fiz um teste com você, né? E que bom que faça esse teste, que seja surpreendido. Então, o nosso mandato, ele não pertence só ao partido.
ele pertence à população. Então, o mandato não é meu, o mandato é das pessoas que nos deram a oportunidade do voto e aquelas também que nos deram, porque depois da votação não tem esse negócio mais. Eu sou deputada de todos, então é importante. E isso tem feito, Cícero, com que boas ideias venham. Os projetos de leis, alguns pronunciamentos, mas especialmente eu ser mais assertiva. Se eu visito a base, se eu dou oportunidade para as pessoas falarem, mesmo aquelas que muitas vezes me ligam chateadas, um pouco mais emocionadas, brigando às vezes, que eu já recebi pessoas nervosas comigo e que eu tive a sabedoria de acalentá-las. Eu não vou falar no mesmo nível porque ela está chateada. Não é nem por mim, mas chateada com tudo. Então, por que eu não posso acalentá-la com uma resposta? Mas a resposta tem que ser verdadeira. Ela pode ser sim, pode ser não. Mas eu não posso enganá-la. Eu tenho que dar uma resposta certa, correta e com respeito a essas pessoas. Não, e é claro, você tem que entender o aborrecimento das pessoas, porque o contexto geral do serviço público, do atendimento público, ele é muito, eu não vou dizer precário, mas ele deixa muito a desejar. É verdade. Né? E às vezes tem que ser compreensível. Verdade. Sabe, as pessoas às vezes fazem uma ginástica terrível e fazem, às vezes juntam só o que tem para poder chegar até o gabinete da deputada e aí se a porta bater na cara. E na maioria das vezes elas não pedem por elas pedem por alguém, por um vizinho, entendeu? Então são pessoas que estão ali para poder ajudar. E como eu falo, a gente se candidata para falar assim, olha, eu estou aqui para te representar. Então, nada mais justo que essa representação ela venha com resposta e com atenção às pessoas que precisam. Eu fui chefe de gabinete lá no Rio Grande do Sul, na Assembleia Gaúcha, de um médium espírita, né? Um amigo meu da minha cidade, que inclusive é padrinho do meu filho mais moço. E quando ele se elegeu deputado, a gente sentou, como nós estamos aqui, sentava muito para fazer churrasco, coisa. Eu disse assim, Marlon, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Marlon, que foi deputado federal. Marlon Santos, é padrinho do meu filho. Né? Meu amigo. Olha aí, olha que bom. Ó. Meu amigo. Bom. Aí eu falei, Marlon, olha só, essas pessoas que vêm lá do Chuí, de 900 quilômetros, Marlon, você tem que, se você não estiver aqui, o teu chefe de gabinete, alguém aqui tem que receber essa pessoa, sentar aqui no gabinete do deputado, tomar um cafezinho, entendeu? Porque todos vão sair falando muito bem de você aqui, que foram respeitados. Olha, eu cheguei lá em Porto Alegre, na Assembleia, o deputado não estava, teve que viajar, eu não sabia, mas o chefe de gabinete dele, ou a assessora dele me recebeu, me deu um cafezinho e anotou tudo. Gente, as pessoas precisam de atenção. Verdade. Muitas delas. Nós vivemos em um mundo em que a depressão é o maior problema que nós temos hoje. A falta de compreensão, os problemas estruturais, familiares. Um simples afago, ele faz milagres quando as pessoas necessitam naquele momento. Eu sei porque eu já precisei também, né? Nós somos todos seres humanos que precisamos de um carinho, de um afago, então... E é isso, é o mundo que nos move e a gente tem que cuidar, zelar das pessoas. E a maioria delas só querem ser respeitadas e ouvidas. E às vezes até de quem você menos imagina, né? Você ganha uma ideia de um projeto excepcional, né? Às vezes as pessoas, na simplicidade que têm, elas falam uma coisa para você que você... Rapaz, espera aí. Eu acho que isso aqui pode virar uma pauta, um projeto super bacana. Não é assim? É assim. Eu posso citar, inclusive, algo que virou... Eu ouvi as pessoas, eu me dedico a isso, e aí surgiu um projeto muito bonito que se chama Cidadania Plena. Cidadania Plena nós executamos com o IFRO aqui em Rondônia e já atingimos vários municípios e mais de 100 associações. O que se fazia antes? As pessoas continuam pedindo implementos, a associação pediu um trator. Beleza. Pediu um trator, nem todo mundo quer mais enxada e está certo, a tecnologia tem que chegar no campo. Mas será que todas as pessoas sabem utilizar o trator da maneira como tem que ser feita? E o IFRO, ele vem para isso, Cidadania Plena. Nós, antes de entregar o trator, nós vamos lá naquela comunidade,
para levar um curso de tratorista, para aperfeiçoar essas pessoas, para elas saberem como é que trocam um óleo, em qualquer problema que der, o que pode ser feito antes de levar para uma técnica. E nos lugares que nós temos ido, então, até algumas pessoas que falaram, não, mas eu trabalho com isso há muito tempo, não, mas senta aqui, estuda um pouquinho com a gente. Elas dizem, puxa vida, quantas coisas eu não sabia que agora eu sei e que eu fazia errado na intuição e de repente eu não percebi que eu estraguei, que eu dificultei o bom andamento, né, do equipamento. E isso aconteceu muito. Então hoje você não apenas leva o peixe, você ensina a pescar e você dá a vara também para que ela tenha a possibilidade de, quando ela sair dali, ela possa trabalhar em outro lugar. E o IFRO, que tem essa expertise de treinar pessoas, de fazer os cursos com um certificado que é reconhecido pelo MEC. Então, nós estamos levando algo no completo. Não se pode fazer pela metade e achar que tá bom. Ah, mas eu estou levando, eles não tinham nada, isso aqui tá bom. Não se trata as pessoas assim. Tem que se tratar com respeito e saber que você tem que zelar por elas. Você representa, então faça o melhor. Senão, nem faça. É mais ou menos isso mesmo. Olha, eu preciso chamar um intervalo. A gente estava falando aqui, a deputada falou em agricultura familiar, né? Porque todo mundo conhece a deputada, ou a maioria das pessoas conhece a deputada como pai, mãe, irmã, tia, avó da causa saúde, né? Da causa da neoplasia, principalmente. Mas tem coisa, tem verba para agricultura, verba para ação social, verba para... Enfim, já, não sai daí, a gente volta com o podcast Espaço Aberto. Porto Velho, uma cidade que orgulhosamente abraça sua herança histórica e cultural. Hoje, temos o privilégio de apresentar o Complexo Madeira Mamoré, um projeto visionário que irá honrar e valorizar ainda mais o nosso patrimônio histórico. O Grupo Amazon Forte, com mais de 18 anos de experiência no mercado local, possui conhecimento e expertise em projetos estruturados. Foi selecionado para criar um espaço que irá resgatar a essência desse local icônico, revitalizando-o para as futuras gerações. O complexo será muito mais do que apenas um lugar. Será um ponto de encontro, um destino imperdível para moradores e turistas de todo o mundo. Um lugar onde a história se une à modernidade e onde a cultura floresce. Com museus interativos, praças de alimentação para toda a família, pista de caminhada, quiosques acolhedores e um centro comercial repleto de opções. Esse espaço promete proporcionar uma experiência única para todos os que o visitarem. O projeto vai além do desenvolvimento econômico. Ele abraça a responsabilidade social e a sustentabilidade, criando oportunidades de emprego, fomentando o comércio local e impulsionando o turismo e a cultura na região. O Grupo Amazon Forte está comprometido em preservar a história e a identidade de Porto Velho, conectando as gerações passadas, presentes e futuras em um só lugar. Este é um convite para você se juntar a nós nessa jornada. Descubra a riqueza cultural, sinta a energia do desenvolvimento e mergulhe na história viva do nosso Complexo Madeira Mamoré. Porto Velho está prestes a receber um novo coração pulsante. O futuro começa aqui, com o Complexo Madeira Mamoré, construindo um legado que honra o passado e ilumina os caminhos para o futuro. Há 25 anos, o sonho de um dentista visionário se concretiza com a inauguração da Clion, onde vidas são transformadas através de um sorriso. Desde o início, a missão da Clion é proporcionar cuidados odontológicos de alta qualidade, promovendo a saúde bucal e a autoestima de seus pacientes. Aqui na Clion, nós temos uma equipe de mestres especialistas na área da saúde, para melhor atender a sua família. Na Clion, você tem tratamentos inovadores e personalizados, sempre colocando o paciente no centro de tudo. Imagina que nós temos aqui 25 anos de experiência em atendimento de saúde bucal
e harmonização orofacial. Com isso, eu consigo levar um atendimento de qualidade e eficiência para a sua casa. Na Clion, os pacientes já são da família e fazem parte da história da empresa. E tudo isso pensado com muito carinho para você, que é o nosso paciente. Até porque o seu sorriso é a nossa missão. Clion, muito mais que uma clínica odontológica. Aqui somos um centro de transformação onde o seu sorriso e bem-estar é o que importam. Muito bem, estamos de volta com o podcast Espaço Aberto. Estou conversando com a deputada federal Silvia Cristina. Deputada, a gente estava falando aqui de números do ano passado, né, das suas emendas. 25 milhões somente para a saúde, para o Hospital do Amor, né, que tem uma demanda gigantesca. Né, e eu sei que você sabe que se você pudesse, daria o dobro, o triplo de recurso para essa demanda que é excepcional, gigantesca. Mas também tem ações voltadas para a agricultura, para obras, para... Aí foram quantos? 37 milhões, né? Mais ou menos, quase 40 milhões, mais de 40 milhões para outros setores. Isso, porque passam de 70 milhões, então o restante em todas as outras áreas, assistência social, a gente tem um foco bem grande, né? Eu também, nesse período, nesse segundo mandato, nós também temos aí um trabalho voltado para a agricultura familiar, com o projeto Cidadania Plena. Logo, nós já fizemos um investimento, o primeiro investimento de 6 milhões, os primeiros 2 milhões para um abatedouro de ovinos lá na cidade de Espigão, porque tem muitos aqui de gado, né? Mas não de ovinos. E quem tem ovinos? As pessoas que estão na agricultura familiar. E aí elas vão poder agregar, porque vão poder abater esse produto e aí, é claro, ser recompensadas lá na frente. Então, eu tenho certeza que vai ser modelo no estado. Outro é um viveiro que nós vamos fazer lá no IFRO de Cacoal, porque hoje o produtor ele tem dificuldade de adquirir as suas mudas clonais de cacau e de café. Então, eu faço isso com o nosso mandato e distribuo gratuitamente para elas, para que elas possam ali ter essa disposição, né, de ter mais plantas e produzir mais, né? E aí a gente continua também com esse trabalho em que as associações estão sendo assistidas, com curso, com equipamentos. Graças a Deus eu estou muito feliz porque a gente quebra um paradigma. Ah, Silvia só gosta de saúde? Saúde realmente é a nossa prioridade. Nada mais acontece se a saúde não galgar um patamar pelo menos tranquilo, e aquilo que a gente se propôs do câncer, nós temos trabalhado dia a dia para mostrar que é possível fazê-lo. Mas outras áreas também a gente tem trabalhado, e aí os municípios, né? Cada município, cada cidade também recebeu um pouco desse recurso e a gente distribuiu da melhor maneira possível. Muito bem, e para mostrar para todos os meus espectadores, quem é meu amigo pessoal, me conhece, já sabe que eu não faço tipo de hipócrita e de, enfim, outras coisas aí. Não foi nada combinado, que não tem combinação com a deputada. A única coisa que eu perguntei para ela antes, deputada, quanto em emenda? Agora eu vou perguntar uma coisa para a deputada, que ela sabe que a bancada federal foi muito cobrada nos últimos dias, e quando se fala em bancada federal, a deputada Silvia Cristina faz parte da bancada federal. Claro. Deputada, como é que passou batida essa história dessa privatização, deputada? Eu fiz um especial aí de Rondônia até Vilhena, os caminhoneiros estão dando pulo desse tamanho, maior que o caminhão, por conta da maneira como aconteceu essa privatização. Na verdade, também o governo federal ele foi meio sorrateiro em algumas questões, inclusive com as audiências, né? Não houve, né? Não, assim, em Rondônia não teve. Eles disseram, né, que sim, inclusive disseram que duas, né? Que duas audiências aconteceram. E aí você não vê prefeitos, você não vê governador, você não vê deputados em nenhuma dessas audiências. Então, é claro que todo mundo quer uma boa rodovia, que são os caminhoneiros, carreteiros e nós mesmos. Você principalmente. Que a gente anda bastante, sim, direto. Passa por muitos problemas nessa rodovia que foi feita na década de 80, em que esse volume de veículos ele não acontecia dessa maneira e que nós precisamos realmente de melhorias, não só de tapa-buraco, mas realmente fazer com que ela duplique, de que ela tenha terceiras vias, de que ela tenha assistência, mas não de uma maneira irresponsável, do jeito que se quer fazer.
Ontem mesmo, nós nos reunimos na Câmara Federal. Eu estava em Rondônia e participei em vídeo, e todos os nossos parceiros, a maioria já estava lá. E através da nossa coordenação, que é do deputado Maurício de Carvalho, próxima semana nós temos audiência lá no Ministério de Infraestruturas, também no DENIT, porque ainda nós queremos que paralise para que se acerte, para não começar errado. É isso que nós queremos. É claro que a duplicação... Deputado, é possível. Eu vi o Marcos Rogério, o senador Marcos Rogério falar sobre isso, que assim, poxa, mas vai conseguir? Será que consegue, com uma mobilização, enfim, com a sociedade toda se mexendo, conseguir dizer, não, gente, peraí, vamos organizar isso aqui e fazer de um jeito melhor para atender Rondônia? A nossa esperança é que o contrato ainda não foi assinado. Então, até que o contrato seja assinado, há uma esperança sim, apesar de que o leilão já foi feito, nos trâmites legais, enfim, mas não daquele satisfatório para a população de Rondônia, que vai pagar um preço muito alto. Então, só aqui que é caro, nós já estamos distantes, nós já estamos no norte. E aí, ficar aí uma média de 18 centavos por quilômetro rodado é muito para um pouco mais de 100 quilômetros de duplicação. Um pouquinho. Exatamente. Ali, e não, 200... duplicação onde lugares que motoristas, nós somos motoristas, entendemos que, por exemplo, o trecho aqui, eu, Cícero, acho que Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, ali é o mais crônico, perigoso dessa BR, que não tem previsão de duplicação. Porque aí começa por Médici e já pararia ali próximo de Jaru. Então, esse de Jaru para Ariquemes também, que é bem complicado, não seria contemplado. Muita curva, e tem muitos outros também. A parte ali próxima de Pimenta também é problemática. Então, nós temos uma via que nos causa preocupação todos os dias. Acidentes todos os dias. E, é claro, período agora que nós estamos ainda de safra, ainda de colheita, com centenas de carretas passando pelos mesmos lugares de carros pequenos. As passarelas, deputada. O deputado Fúria, o prefeito Fúria, o prefeito Adeilton Fúria me disse, Cícero, eu tenho 20 mil pessoas passando para o outro lado da BR diariamente. Ali não tem nenhuma. Não tem uma passarela. Ali não tem nenhuma. Está pactuado também nesse leilão, no leilão que aconteceu, algumas passarelas também. Mas não tem previsão ali para... Mas não tem essa previsão imediata. Começam-se a custear, o consumidor começa a pagar sem receber o benefício. Sim. É algo também que nos causou muita estranheza, porque como que você vai pagar antes... Então, a gente paga... a reclamação geral dos caminhoneiros. A gente paga por aquilo que a gente tem. Então, só uma via simplesmente com tapa-buraco, isso nós já temos e pagamos o imposto para isso. Então, é ruim, a gente ainda se mobiliza, como toda bancada, para poder reverter isso. Tem uma luzinha lá no fim do túnel? Tem uma luzinha lá no fundo, porque o contrato ainda não foi assinado. Enquanto isso, a gente se mobiliza para fazer, sim, a duplicação, mas que não seja tão pesada para o rondoniense e por quem mais usufruir aí da BR-364. Muito bem. Deputado, vamos falar de política agora? Agora nós vamos falar de eleição. Vamos. Aí muita gente diz assim, não, mas é só lá em 26. Gente, 26 está aí. É verdade. Daqui a alguns dias é Páscoa. Chega a Páscoa, meio do ano, vem aquela pausa normal do meio do ano, daqui a pouco é fim do ano e 26 chegou. Verdade. E aí, como é que está? Antes da gente falar, vamos deixar para o final, né? Nesse momento, o nosso programa é gravado, mas nesse instante está acontecendo o evento das mulheres progressistas no Estado. Né? É um evento de propostas, de debates, discussões, o que tem para se tirar desse evento? O Mulheres que Transformam é um evento que a gente fez com muito carinho, inclusive acontecendo, para uma troca de experiências, para valorizar as mulheres, para homenageá-las. E por mais que esteja organizado pelo nosso partido, é claro, nós não vamos falar só de política, que tem algumas mulheres que não querem se candidatar. Algumas sim,
E essas, é claro, nós também agradecemos, mas tem muitas delas que realizaram muito, porque política é a arte de fazer o bem, que também fizeram o bem sem ter um cargo político e que merecem essa homenagem, que merecem trocar essa experiência para inspirar outras. Porque são muitas mulheres aí que muitas vezes não são valorizadas, não são vistas, e são essas, como a Dona Maria, aqui de Porto Velho, como a Rubenita, lá de Ji-Paraná. Então, algumas homenagens, uma troca de experiência inspiradora para que mais mulheres realmente se sintam valorizadas. É o nosso mês das mulheres, então a gente finaliza com esse encontro, com a participação da presidente nacional, Iracema Portela, que é uma querida, esteve conosco como deputada federal e hoje tem um legado para poder viajar o Brasil todo, levando essa mensagem de amor, de carinho e de valorização de todas as mulheres do Brasil. Mas eu acho que assim, olhando de longe, me parece que há um interesse maior da mulher pelas discussões públicas, pela política, por uma presença maior na sociedade. Não é assim, mas ainda tem reticências, né? Ainda é tímida. E é isso que nós queremos dizer. Olha, a Silvia foi a primeira mulher negra a ser deputada federal de Rondônia. Então, tem oportunidade para tantas outras, para que elas estejam próximas, para que elas estejam também contribuindo com esse espaço que cabe muito mais mulheres, né? E em outros setores também. Então, a gente vem aí para dizer, olha, nós estamos juntas para realmente fazer o melhor por esse estado que é maravilhoso. E veja só uma coisa interessante, né, Silvia? Eu entendo que o preconceito está na meia dúzia de cabeça de bobões aí, que, enfim, pessoas que têm algum problema, alguma coisa, e aí eles jogam, eles entendem que desqualificar as outras pessoas é o que faz bem para alguns, infelizmente, né? Mas você é um exemplo de mulher que lutou, que foi atrás e que pode servir como referência, não tenho dúvida disso. E que vale a pena continuar acreditando, vale a pena continuar lutando mesmo, porque só tem como vencer se lutar. Então, se a gente não luta e por qualquer obstáculo a gente para, não vai ter jeito. Então, a gente segue aí tentando inspirar, passando um pouco da nossa experiência. Não é fácil. Não é fácil, a gente sabe disso, muitos obstáculos eles vêm muito natural para a gente, mas poder ter a oportunidade de fazer mais por essas pessoas aí é compensador e qualquer tipo de obstáculo ele fica lá atrás e a gente segue de uma maneira muito, com muito mais vontade de fazer. Muito bem. Agora a gente pode falar de política, Pode, né? Claro. Então vamos lá. Estive conversando com o prefeito Fúria, com o ex-senador Expedito, né? E aí eles disseram, não, nós estamos conversando com a deputada Silvia vai caminhar com a gente. Muito bem. Aí conversei com alguém ligado ao governador, não, estivemos conversando com a deputada Silvia vai caminhar conosco. Tá bom, eu nunca digo que alguém está mentindo para mim, né? Eu sempre tenho a presunção de que todo mundo está falando a verdade. Aí conversei com algumas pessoas do grupo do senador Marcos. Não, estamos conversando com a deputada Silvia. Ele disse assim, bom, vai faltar a Silvia para atender esse povo aí, hein? O que tem de fato nisso? É muito bom estar nessa condição, né? E vejam bem, não até vou falar em seu nome agora, vou ter a pretensão de falar em seu nome. Não é questão de que você seja um ser humano melhor que os outros, não é isso. Mas você se encontra numa condição política de muito respeito, né, que faz com que toda pessoa séria quer ter alguém de respeito e sério do seu lado. Eu acho que isso é meio automático, né? Obrigada, eu fico muito feliz. A gente tem que ter muita responsabilidade com o cargo que a gente ocupa, porque o eleitor está muito cansado por decepções na área política. Então, eu tento a todo instante fazer o melhor. Agora, com relação a conversar, esse é um período de namoro.
Aí você fala com todo mundo, né? Esse é um período de namoro. Então, as conversas realmente estão acontecendo, nós temos conversado com vários grupos para depois definir. Porque você só tem como decidir de que lado você fica tendo essa oportunidade de conversar, saber quais são as ideias, quais são as pretensões, do que a pessoa pretende. E aí é igual o eleitor faz. Poxa, eu tenho aqui 3, 4 que concorrem ao mesmo cargo, mas eu quero saber deles, né, de fato, qual que é a pretensão de cada um para que eu possa definir lá na frente. Então, esse é o período de namoro. Nós estamos namorando, sim, conversando, as pessoas que nos pedem para conversar. Semana agora, início de semana, tem mais 2 ou 3 conversas aqui em Porto Velho. E assim a gente segue até o período de dizer para a população de que lado a gente caminha lá em 2026. Muito bem, eu não podia encerrar sem antes falar, já que você falou, tem 3, 4, então não quero que você me fale nomes, não precisa falar nomes, mas vamos lá, você acha que Rondônia tem hoje, e é isso aí, né, assim, muito friamente, sem 3 nomes significativos, 3 nomes fortes para disputar o governo? Tem. Tem? Tem. E tem 4 nomes, vão ser escolhidos 2 senadores. Tem 4 nomes significativos e fortes também para as 2 vagas do Senado? Sim, inclusive a disputa de Senado, na minha opinião, vai ser mais acirrada do que a de governo. Sem dúvida nenhuma, concordo com você nesse ponto. Eu acho que as atenções estarão voltadas justamente para isso. Aí verdade. Que eu acho que entra essa que você está falando da questão do namoro, né? Aí que eu acho que entra essa questão de uma boa composição, verdade. Um bom alinhamento. Um passo errado pode ser decisivo na eleição de cada um, porque hoje é tudo um contexto. Para quem se candidatar a Senado tem que ter muito cuidado com os suplentes, porque antes ninguém queria saber quem era vice. Hoje as pessoas querem saber, né? Não, tudo bem, é você, mas quem é seu vice? Quem são os seus suplentes? Como é que é isso? Então as pessoas estão mais vivas, mais atentas, mais fiscais. Então isso é importante também, porque tem que ser levado realmente a sério com as escolhas, assim como nós queremos que o eleitor também tenha muito tino, tenha muito cuidado e não tenha pressa, né? Que investigue, que pesquise para escolher realmente os melhores. E sabedoria, veja só, uma coisa distinta, né? Sabedoria é coisa de pessoa inteligente, né? Esse negócio da suplência do senador, como você disse, olha, isso tem que ser muito analisado. É verdade. Muito, enfim, a gente vê algumas situações aí que quando daqui a pouco a população é surpreendida com um suplente que sabe-se lá quem que era, ou até se sabe quem era, mas nunca apareceu na foto. Verdade. E aí, às vezes, chega do nada, né? Verdade. Tem muito isso, infelizmente, entendeu? De falar, não, mas o que vão levar a sério sou eu. Não, hoje não. Hoje é muito diferente, então todo esse zelo, todo esse cuidado, ele tem que ser... As pessoas têm que ficar atentas. Muito bem. O que eu vou falar agora é por minha conta, tá? Teve um momento na eleição passada que o senador Marcos Rogério entendeu que a deputada Silvia ou que a candidata Silvia não era, enfim, não poderia estar junto. Será que o senador pensa assim ainda? Minha querida, obrigado pela visita, obrigado. Obrigada. Manda um beijo para a Claudinha. Eu não vi a Claudinha com você aqui. A Claudinha deve estar atendendo a agenda também. Está correndo por causa da agenda do evento. Então, parceria é isso, onde um vai para um lado, a outra vai para o outro e corre. O que não pode as coisas pararem. Então, por isso que não veio, mas agradeço Paraíba, agradeço toda a diretoria da Rema. Muito obrigada, Cícero, pela oportunidade que você nos dá nesse podcast, desse bate-papo gostoso, um papo cabeça, né, de falar para toda a população, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo carinho de sempre. Lembrando, viu, eu não vou dizer nome aqui também, porque eu falei dessa questão do senador Marcos Rogério, mas tem uma candidatura aqui no estado também que não passou adiante porque achou que não precisava da deputada Silvia, viu? E todo mundo que está na política sabe que o resultado poderia ter sido diferente. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Continue trabalhando para o Rondônia lá em Brasília. Pode deixar. Continue trabalhando por essas pessoas que são tão sofridas,
tanto pacientes como familiares de pessoas com neoplasia, que precisam de tanto carinho, tanto amor e recursos também. Obrigado. Perfeito. Gratidão. Senhores e senhoras, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Na semana que vem tem mais podcast Espaço Aberto. Tchau.